Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa, cujo tema hoje é materialismo, consumismo e individualismo, os nossos grandes adversários. Todos nós somos vítimas fácil do materialismo. Quem estiver aqui assistindo dizer, não, mas eu não sou materialista, eu vou dizer, lamento dizer, mas você é presa fácil do materialismo. E quando a gente é presa fácil do materialismo, o desdobramento imediato do materialismo nos dias de hoje é sermos presa fácil do consumismo. A gente vai querer consumir, 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 e quando a gente se torna presa fácil do consumismo, nós somos presa mais fácil ainda do individualismo. Então, materialismo, consumismo e individualismo andam juntos. E por que eu digo que eles são os nossos grandes adversários? Se nós somos presa tão fácil, vai ver que deve ser bom, né? É bom, aparentemente até um certo momento. Mas o materialismo ele é capaz de destruir os fundamentos da sociedade humana. Então, se nós queremos ter sociedade humana que perdure durante muitos milênios, milhões de anos, enquanto esse planeta Terra existir, nós temos que acabar com o materialismo, porque senão o materialismo vai acabar com a gente. Não é possível haver sociedade humana baseada nos fundamentos do materialismo. Então, agora vamos dar uma parada e vamos tentar entender, né? O fundamento do materialismo é de que a felicidade humana ela advém da contínua aquisição de bens. Eu tenho que ter sempre alguma coisa. Eu preciso ter terra, eu preciso ter carro, eu preciso ter roupas, eu preciso ter... Eu preciso, sim, é verdade, nós precisamos de roupas, nós precisamos de uma casa, mas o que acontece? Se eu entro no modo de aquisição constante, o mundo da matéria ele se gruda em mim. Existe uma facilidade muito grande do mundo da matéria colar na gente. E o que o mundo da matéria faz? A primeira coisa que ele diz é: você merece, você tem que ter acesso a esse bem, irrespectivamente, não se preocupando com o meio ambiente. Por isso que eu digo que o materialismo vai destruir o planeta. Ele corrói o planeta e corrói a sociedade humana. Ele corrói o planeta porque você tem que ficar adquirindo bens, e é um chamado muito sedutor, né? Porque você merece. E essa sedução ela vai ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço, até que ela emprega uma linguagem de justiça e de direitos. Porque a linguagem materialista é: todos nós temos o direito a termos o que nós queremos. Porque se existe, é porque é para o nosso benefício, é para o nosso bem, então eu tenho que ter acesso a isso. E, na verdade, essa linguagem de direitos disfarça o interesse pessoal, que é o do individualismo. Eu mereço, o outro não merece. E aí o que acontece? Esse afã materialista nos leva a uma indiferença para com a dor do outro. Ora, se o outro não tem problema dele, eu tenho, e aí eu entro no discurso meritocrata. Não, mas eu tenho méritos, eu batalhei, eu fiz tudo que eu podia fazer, o mérito é meu. E daí então o outro, se não tem, ele não tem mérito e eu estou pouco me lixando para ele. Em resumo, a história é essa. Desde quando a gente começou a se tornar adorador dos bens materiais, isso acontece com a Revolução Industrial, onde bens materiais começaram a aparecer a rodo, porque enquanto nós morávamos no campo e vivíamos do plantio e da colheita, e, às vezes, de uma economia alimentar que também via da coleta, né, de grãos e frutas nas florestas e tal, tudo que nós tínhamos era o que o mundo podia nos dar. E se nós tivéssemos uma roupa para vestir que nos protegesse do frio, nos climas mais frios, né,
ou uma boa choupana onde eu tivesse arejado e eu pudesse viver, eu pudesse plantar, comer, eu estava feliz. Mas aí, de repente, apareceu essa ideia de que você precisa de bens materiais. Se eu preciso de bens materiais, eu tenho direito a esses bens. Eles me pertencem. Se eles me pertencem, eu estou pouco me importando com o outro. E quando eu pouco me importo com o outro, né, essa coisa do individualismo toma a frente de tudo. O que nós precisamos é nos conscientizarmos que isso tem um efeito maléfico tremendo nos destinos da humanidade. Porque não vai ser possível nós ficarmos consumindo, 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 sem parar, e pouco nos lixando para quem não tem, e querermos nós sermos os detentores do poder de ter, e daí então esse trinômio faz a festa. Materialismo, consumismo, eu me torno extremamente individualista porque eu quero consumir vorazmente. E hoje em dia o que acontece? Eu quero consumir vorazmente agora diversão, porque é o outro bem que o materialismo me oferece, né? Entretenimento e diversão. Quanto mais entretenimento, quanto mais diversão, ainda é pouco. E eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quando entretenimento e diversão era eu brincar de esconde-esconde na floresta, sendo bastante simplório, né, na mata, onde a diversão era coisas que você fazia com os pequenos galhos e frutos e sementes que sobravam de árvores, isso era a sua diversão. A sua diversão agora o que é? É cada vez mais complexa. E ela não tem fim. Eu quero entretenimento e diversão máxima. Se eu não tenho dinheiro, eu quero entretenimento e diversão máxima e eu vou dar um jeito de conseguir isso. Daí, então, o que acontece? Nessa cultura de consumismo, né, onde eu perco a sensibilidade para com o outro, porque eu sou importante, é o individualismo. Quando eu quero consumir cada vez mais bens e serviços, daí entretenimento e diversão, eu acabo criando um mundo à minha volta que é feito para me manipular. Eu sou facilmente manipulável. A propaganda me manipula. Você entra ingenuamente no Instagram para ver fotos dos seus amigos, etc., mas você vai sendo manipulado pela indústria do entretenimento, pela indústria da diversão e pela indústria de venda de bens. E isso vai tomando conta de você e essa manipulação vai sendo cada vez maior. Bom, eu posso levar horas aqui falando sobre essa análise, né, de quão tenebrosa é a situação, mas nós temos que ir rapidamente à solução. A solução é a minha autoanálise e minha autoavaliação. Eu preciso examinar a minha vida para saber quais coisas são realmente importantes para mim ou não, e não aquilo que a propaganda, a publicidade, os influencers falam que para mim é importante. O que significa examinar a minha própria vida? Eu preciso de disciplina. Olha só, duas palavras já que o individualismo vai dizer, não, mas o que você está querendo, sabe, mergulhar em você mesmo para saber se, olha, esse celular é maravilhoso, ele é o último modelo, e por que você não vai pegar esse celular? Esse carro é maravilhoso, você tem que pegar esse carro desse tipo, daquele tipo, essa roupa, essa marca, essa comida. Você vai comer arroz e feijão? Não, tem que ser uma coisa muito mais sofisticada. Então, eu tenho que parar e analisar o que é realmente necessário para mim. Porque a chave do materialismo está no consumismo, e o consumismo ele é baseado no individualismo. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo, primeiro, para voltar nessa cadeia. E para eu voltar, e no momento do consumo, eu me perguntar, eu preciso disso? Porque, minhas amigas, meus amigos, se nós não fizermos essa pergunta para a gente rapidamente agora, eu preciso mesmo disso,
isso é algo necessário na minha vida, eu estou contribuindo para essa cadeia de destruição do planeta, eu estou contribuindo para essa cadeia de destruição da sociedade humana, onde eu vou me tornar cada vez mais uma pessoa que quer satisfazer os seus desejos. E os nossos desejos, pessoal, eles são insaciáveis. Não há desejo que possa ser saciado. Eu preciso cortar isso na raiz. Só que agora, por isso que eu estou dizendo que nós somos presa fácil, né? Porque nós somos presa fácil porque nós vivemos num mundo extremamente cercado de bens e serviços. E nós achamos que nós precisamos disso, que isso para nós é necessário, que isso para nós é fundamental. Eu realmente preciso dessa coisa. Muito bem. Essa disciplina de trazer equilíbrio às nossas prioridades é o que vai transformar o planeta. E quando eu inicio essa disciplina, eu começo a perceber que eu sou capaz, sim, de me desprender do consumismo. E eu posso ver que eu posso acabar até tendo um superávit. Dinheiro vai sobrar quando ele não sobrar. Não é fácil, não estou dizendo que é uma tarefa simples, não estou dizendo que é uma tarefa que a gente possa resolver em poucos segundos. Mas é um trabalho de disciplina pessoal. Então, eu vou dar aqui um exemplo que eu gosto muito dele, que eu acho que é assim, o fundamental para a gente repensar o nosso padrão de consumo. É o supermercado. Quando forem ao supermercado, vão munidos de papel e caneta, sem nada escrito. E quando forem passando pelas gôndolas e você for pegar alguma coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesma, para você mesmo é: isso para mim é um desejo ou uma necessidade? Eu preciso disso? Essa coisa que eu estou pegando assim, enlatado, esse queijo, esse frio, esse saco disso ou daquilo, não importa. Pergunte-se, isso é um desejo ou uma necessidade? Eu preciso aprender a me disciplinar para não ir ao supermercado simplesmente movido por um impulso. Porque se eu for ao supermercado movido por impulso, e há estudos, por exemplo, sobre isso, né? Muito interessante. Nunca vá ao supermercado antes de uma refeição grande, antes do almoço, antes do jantar, porque você está com fome, você vai comprar muito mais. Vá depois de você ter comido. E quando você vai ao supermercado, mesmo estando saciado, ao pegar alguma coisa, pergunte se é um desejo ou uma necessidade. O julgador é você, ninguém vai dizer se pegar o chocolate é desejo só, não é uma necessidade. Você pode dizer, não, para mim é necessidade de comer chocolate. Você pode se perguntar se é uma necessidade de comer o chocolate que custa um tablete R$ 25 e é importado, ou pode ser o tablete que custa R$ 7, R$ 8. Seu efeito vai ser o mesmo. E se você conseguir mudar o seu impulso de pegar aquilo, anote naquela folha de papel, no seu caderninho: eu não gastei R$ 10 hoje no supermercado porque eu não peguei o enlatado A ou não peguei o chocolate B. Se você fizer esse exercício andando pelo supermercado inteiro e toda vez que você for pegar, você se perguntar se isso é um desejo e necessidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ter corredores de supermercado que você nem vai mais entrar. Mas esse corredor eu não tenho nada para pegar aqui. Nada disso, para mim, é uma necessidade. E você vai ver que você vai mudar o teu padrão de consumo. Se nós começarmos a mudar o nosso padrão de consumo, é o início de uma boa notícia. Nós vamos conseguir mudar alguma coisa no planeta. Porque se 10, 20, 30, 200 mil, 10 milhões de pessoas mudarem os seus padrões de consumo, eu sou capaz de fazer muita coisa mudar. Mas comece a mudar o seu padrão de consumo você mesmo hoje, questionando a tua forma de encher o carrinho do supermercado.
Depois faça a mesma coisa quando você for comprar roupa. Se é a loja A ou a loja B, o que eu estou comprando? É um desejo ou uma necessidade? Não, muitas vezes nós sabemos disso, né? Tem pessoas, homens ou mulheres, não importa, que no seu armário tem 10 pares de sapato. Por que você comprou 10 pares de sapato? Ah, porque eu precisava. Não foi porque você precisava, foi um impulso. E você não se fez a pergunta, se é um desejo ou uma necessidade? Eu preciso desse sapato? Ah, eu preciso de um sapato fechado para essa situação, um sapato aberto para aquela situação, eu preciso de uma sandália assim, eu preciso de um chinelo daquele jeito, ok. Mas vejam, a lógica é como é que eu começo a questionar desejo e necessidade. E eu posso olhar no fim do mês, quando eu for uma vez por semana no supermercado e fazer as anotações do que eu deixei de comprar. Vejam quanto vocês conseguiram mudar de padrão de consumo e quanto vocês, entre aspas, economizaram. Porque você deixou de usar aquele dinheiro naquilo. E como é que você pode usar esse dinheiro? Nós estamos falando que os padrões de consumo baseados no materialismo exacerbado levam a pessoas que consomem muito e pessoas que não conseguem consumir nada, que estão na condição de pobreza. Eu posso pegar aquele dinheiro e usá-lo muito bem para alguma coisa que favoreça pessoas que estão em situação de pobreza. Eu posso comprar uma cesta básica com o dinheiro que eu economizei e ofertar essa cesta básica a alguma igreja, algum projeto, alguma coisa. Então, notem, é possível eu mudar padrões de consumo e com essa mudança eu sou capaz de deixar de consumir coisas que são prejudiciais a esse mundo equilibrado. E fazendo isso, eu economizo dinheiro, e dinheiro esse que eu posso destinar para algum fim que seja extremamente meritório para aqueles que estão passando necessidade. Ou seja, nós não somos uma tábua rasa, um quadro branco, né, na parede da escola, onde qualquer pessoa possa lá escrever o que quiser. Quem dita o nosso futuro somos nós. Se nós formos dizer que nós não somos capazes de escrever o nosso próprio futuro, porque o nosso futuro já se encontra determinado pelos condicionantes sociais, pelos condicionantes de consumo que a humanidade tem hoje, eu não posso fugir disso. Eu estou, na verdade, negando a minha própria capacidade como ser humano de ser criativo, de ser inventiva, de ser transformadora, de ser revolucionária. Porque eu vou dizer que eu sou sempre o mesmo. Isso não é verdade. Então, pessoal, a chave da questão de fugir de um mundo materialista é um questionamento diário de uma disciplina diária. Eu sou escravo disso? Eu preciso disso? Eu preciso comprar isso? Isso é alguma coisa que faz parte da minha necessidade essencial? Se não faz, eu posso me livrar disso. E se eu me livro dessa coisa, não compro essa coisa, eu transformo a economia de um país. Nós sabemos que, muitas vezes, por exemplo, há campanhas de não consuma o café do país A porque tem trabalho escravo envolvido. Não consuma madeira que venha do Brasil porque é madeira extraída ilegalmente em florestas que estão sendo derrubadas na Amazônia e as pessoas não compram. Agora, por que quando é para o nosso bem, porque a gente consegue pensar no bem da coletividade, mas se eu pensar no meu próprio bem, ou seja, como é que eu me livro de uma escravidão do materialismo, eu digo, não, eu não sou capaz de fazer isso. Sim, nós somos capazes de mudarmos nossos padrões de consumo, nós somos capazes de nos desapegarmos de um mundo onde nós somos escravos da matéria, e daí nós somos capazes, sim, de deixarmos de ser individualistas e pensarmos no bem comum, pensarmos no sofrimento do outro, pensarmos na necessidade daqueles que não têm, e aí então direcionarmos o nosso ganho, a nossa riqueza, aquilo que nós somos capazes de poupar através dessa transformação de hábitos, através de uma disciplina super saudável, e transformarmos o planeta. É isso aí.